Queridos irmãos, amigos, filhos da IAC, amigos do Evangelho, nós temos dado início a uma série de mensagens e nós ficamos de dar continuidade a respeito de um rei, um personagem que ele era um adorador, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha uma fé estabelecida, uma fé eficaz, porque a história de Davi nos ensina muitas coisas, inclusive a crermos mais no Deus que criou os céus e a terra, o mesmo que criou eu e você. Percebe? Então, o meu filho vai estar lendo aqui, 1 Samuel, capítulo 17, do verso 31 em diante. Nós vamos estar comentando em algumas etapas. Presta bem atenção nessa história. Vai lá, filho. 1 Samuel 17, versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Segura aí. Olha que interessante, senhores. Davi, a finalidade de Davi de estar ali no meio da guerra, que não tinha iniciado ainda, por quê? Porque esse homem famoso, guerreiro, desde a infância, muito grande, que causava pânico. Mas, deixa eu fazer uma pergunta para você. De repente você está na igreja, ou você que ainda não conhece o Senhor, mas já ouviu falar a respeito do poder de Deus. Quando a notícia chegou ao rei Saul, ele ficou apavorado. Poxa, mas como que esse rapazinho aí vai lutar? Chama ele aqui. Chamou Davi e perguntou. E Davi respondeu: não, esse incircunciso aí, ele vai ver só, ele está lidando com o exército do Senhor dos Exércitos. Saul disse assim, o rei, né? Você não pode pelejar com ele. Você nunca vestiu uma armadura, nunca foi para a guerra. Você não vai conseguir. A resposta de Davi foi essa: esse incircunciso filisteu não sabe onde ele está se metendo, qual é o Senhor, o Deus que ele está afrontando. Ele está afrontando é o Senhor dos exércitos. Aí o rei Davi, o rei Saul, aliás, pensou duas vezes. Eu acho que ele imaginou mais ou menos: bom, já que esse rapazinho está querendo ir lá, sei lá, acho que, né, morre ele, mas
o restante do exército vai saber que o cara é poder mesmo. O cara vai estraçalhar Davi, mas tudo bem. Davi, vem cá, põe a minha armadura. Aí Davi colocou aquele paramento lá de armadura. E o que aconteceu? Não conseguiu nem se mexer. Nunca tinha ido para a guerra, nunca tinha vestido armaduras. Falou, não consigo nem me mexer com isso, tira. Aí o que acontece? Nós vemos nisso o homem querer ajudar Deus, desacreditar. Por isso que eu falo, não fazer acepção de pessoa. Esse quadro nos dá uma lição tremenda em relação à discriminação de pessoas. Você já pensou? Cá entre nós, um exército todo preparado, recuado, diante de um só homem, pelo tamanho, pela habilidade, mas esse homem estava desafiando, quem de vocês aí me encara? Se ninguém me encarar, eu vou pôr vocês todos para correr. E estava acontecendo. E de repente, um rapazinho chega e coloca a sua vida em jogo. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Senhor? Gente, o que eu vejo em Davi nesse momento? Primeiro, fé. Porque Deus não aceita, queridos, o homem querendo ajudar Deus. Só que o rei não sabia que Davi era muito mais treinado do que todo o exército de Israel. Davi era muito mais treinado, sabe por quê? Porque ele estava lá no campo, compondo, apacentando, adorando. O coração de Davi estava todo voltado em Deus. Como ele disse ali no verso 34, apareceu um leão e depois um urso. Vocês têm noção que é isso? Leão, uma patada que ele dá já era. Pegou uma ovelha, saiu correndo, ele foi lá, grudou na juba, rasgou o leão pelo meio. Vocês, dá para imaginar um quadro desse? Parece coisa de cinema, na nossa linguagem, né, no nosso entendimento natural, parece uma coisa de cinema. E depois, uma outra oportunidade, apareceu um urso também. É outra fera terrível. E ele não matou o urso também? Para defender as suas ovelhas, que dependia dos seus cuidados. E como que o Senhor não iria fazer o mesmo com ele? Protegê-lo, guardá-lo dos cuidados do brutamonte chamado Golias. Então ele acreditou, e foi assim. O rei pegou e concordou. Então vai. O que ele fez? Olha bem, ele foi no ribeiro, pegou 5 pedras. Essas 5 pedras são 5 vogais que representam o nome de Jesus. J, juiz. E, eterno. S, santo. U, unigênito, e foi
depois a primogênito. S, Senhor. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E foi nesse nome que ele foi adiante de Golias. E quando Golias presenciou, esse ribeiro, queridos, representa a Bíblia. Porque esses 5 nomes, essas 5 vogais, foi tirados de dentro da Bíblia. A Bíblia é o ribeiro. É ali que o Senhor vai descedentar-nos. É ali que o Senhor disse, deleita-te também no Senhor, Ele concede o que deseja o seu coração. É através desse ribeiro que você é saciado, que você recebe todos os cuidados daquele que vive e reina, daquele que te criou, daquele que te garante a sua vitória. Então ele foi. Ele foi porque ele estava muito mais armado do que todo o exército de Israel. O que aconteceu? Diante de Golias, Golias saiu das fileiras, Davi sem armadura, sem nada, mas estava lá com o alforje, com as 5 pedras. Ele foi na força do Senhor, colega. Ele não foi na força dele. Nós não podemos, viu, filhos, acreditar em Deus em partes. Alguns %. Eu creio no Senhor, 50%. Eu creio em determinados %. Eu já vi o relato de um estrangeiro que disse assim: as igrejas do Brasil muitas vezes passam fortes necessidades, por quê? Porque desconfiam de Deus. Eu chamo a sua atenção. Deus é Senhor absoluto na sua vida, de 0 a 10. Até que ponto? Nós não podemos fingir de que temos fé, de que acreditamos. Essa é uma oportunidade para você fazer uma avaliação, para ver até que ponto você realmente, a sua fé está estabilizada no Senhor. Porque você pode também, nesse momento, ir se arrependendo e pedindo ao Espírito Santo: querido Consolador, Espírito Santo, acrescenta a minha fé. Eu não quero ficar para trás. Eu não quero que a adversidade me coloque a fugir, a ter medo, descontroladamente, bater em retirada. Não. A minha fé, ela tem que enfrentar a adversidade, porque a minha vida, ela está guardada no Senhor. A minha vida não está desprotegida, desguarnecida, pois os olhos do Senhor estão sobre nós. E naquele momento, aquele Golias, aquele brutamonte, com certeza zombou, chegou a falar: eu sou algum cão para vir comigo, contra mim, com pau, com um pedaço de pau, com pedra, eu sou algum cão? Talvez alguém que esteja me ouvindo esteja passando alguma situação que esse Golias, essa situação,
está até zombando de você, porque a sua fé está desequilibrada. Você está crendo, desacreditando. Sabe aquele confia, desconfiando? Está mais ou menos nesse patamar. Só que a vida desse rei, até então um moço, ela põe nós lá para cima. É uma atitude que dá vergonha. Se de repente eu estou passando aqui uma situação e eu estou tremendo, a situação me colocou para baixo. É óbvio que situações inesperadas, quando nos pega de surpresa, tem aquele baque, aquele destempero momentâneo, e depois você vai assim ajustando o momento até você entender que maior é o que está em você, não é o que está te afrontando. E na medida que você assume a fé que te foi delegada pelo Senhor, aí você reage. E na sua reação, aí vem a vitória. Mas algumas vezes a vitória ela demora um pouco. Eu já falei anteriormente, Deus tem meios para preparar os nossos corações para podermos receber e não desperdiçar. É que nem, como eu já falei algumas vezes, você põe um certo valor na mão de uma criança, um adolescentezinho, ele vai desperdiçar. Não suou, não sabe como foi adquirido, então ele vai realmente, não vai dar o valor devido. Assim também, quando Deus tem algo para pôr nas suas mãos, ou que aparece uma adversidade, e Ele permite, é para nos preparar. Porque todas as épocas na história da humanidade, existiu momentos terríveis, lutas, conquistas, reinos contra reino, doenças, uma série de catástrofes, depois que o pecado entrou no mundo. Então, de repente, Deus está te sondando, para ver até onde você realmente crê que Ele é o Senhor de todos os exércitos. Olha aí o que nós estamos ouvindo. Chegou Davi, não tinha armadura não, física. E imagina, aquele número de soldados, inclusive o rei, tudo olhando para aquela cena. Tenta imaginar, colega. Tenta imaginar aquele rapaz, aproximadamente uns 18, 19 anos, 17, chegando diante daquele homem lá de 3 metros, de 10 a 20. A expectativa era uma só. Golias vai dar um pontapé na orelha, na cabeça de Davi, a cabeça vai voar longe e o corpo vai ficar ali no chão. Pelo quadro, humanamente falando, o histórico que se desenha diante de um confronto desse, humanamente falando, naturalmente falando, o desenho é esse. Mas só que Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Não esquece.
E quando ele chegou bem perto, é uma lição para você. Você não desistir. Para que o Golias não entra na sua vida e fica cirandando com a sua vida, com os seus negócios, com os seus ideais, seu casamento, família, empresa, saúde, ministério. Tem alguém autossuficiente que te dá todo o suporte para que você seja para lá de vencedor. O que aconteceu? Davi chegou diante daquele montão que ficou ali. Eu vou lutar de que jeito com esse negócio aí? Esse rapazinho aí. De que jeito que eu... Espera aí. Imagina as afrontas. Davi não perdeu tempo. Ele disse apenas uma frase. Vê bem, hein? É o que você vai citar, recitar essa frase diante da circunstância, diante da adversidade, diante do Golias que hoje está te afrontando. Ele só disse assim, ó: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Caiu toda a resistência, o céu se movimentou, as regiões celestiais foram abaladas, porque alguma coisa ia acontecer naquela frase, que o nome de Yahvé seria glorificado, conhecido, reverenciado e exaltado. Dentro daquela frase, o que ele fez? Pegou uma das vogais, juiz, justo, colocou no alfage na funda e atirou. Gente, aquelas armaduras, aqueles capacetes, eram muito bem protegidos. Não era assim, alguma coisa assim que entrasse com facilidade. Tinha alguns buraquinhos em alguns capacetes, mas não suficiente para entrar a ponta de uma lança ou de uma espada, mas cabia uma pedra. Cabia uma pedra do ribeiro, uma vogal do juiz, do justo juiz. E quando ele atirou, entrou lá no local certo, foi para lá dentro do miolo do brutamonte. Imagina o barulho daquele homem todo cheio de armadura caindo, morto. Estava ali tremendo. O seu escudeiro, creio que já saiu correndo também, em alta velocidade. Davi não tinha espada. Aí ele chegou lá perto, tirou a espada do próprio filisteu e passou ali no pescoço e arrancou a cabeça do filisteu. É assim que você tem que fazer com a adversidade. Você atira o nome do justo juiz, o Cristo ressurreto, e você arranca do Golias, da adversidade, da luta, da prova. Você arranca a espada e você prova para aquele Golias, para aquela circunstância, que maior é o que está em você. Você passa a espada no pescoço e arranca a cabeça fora. Aí está a vitória do povo de Deus. Gente, isso ficou marcado. Olha só, veio parar em nós. Por quê? Porque os relatos bíblicos são muito reais. São muitos reais. E
o Senhor deixou escrito para que a gente o conhecesse, não só de ouvir falar, mas de contigo andar. Naquele momento, o exército dos filisteus saíram correndo, bateram em retirada. Gente, aí o exército de Israel criou ânimo. Aí encorajou eles. Pô, aquele rapaz lá, sem armadura, sem nada, derrubou com a pedra, mas ele mencionou um nome. Ele não foi na força dele. Se você está passando situações e situações, faça como Davi, mencione o nome do Senhor dos Exércitos. Usa as 5 vogais do nome de Jesus. Aí criou ânimo. O que acontece? O exército dos filisteus, se retiraram. Aí o exército de Israel criou ânimo e saiu correndo atrás. E foi passando a espada num, no outro, matou vários. Mas você viu só, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. De repente você se sente uma dessas coisas loucas do mundo. Mas nunca esqueça, eu vou repetir uma coisa que eu falei lá atrás, na outra mensagem. Deus não escolhe estrelas. Deus escolhe filhos humildes, simples, insignificantes e que dependem exclusivamente do seu poder. Para isso, tem que ser preparado, tem que ser treinado, totalmente equipado pela palavra, preparado pelo Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate e completei a carreira. É essa frase que o Golias tem que ouvir da nossa boca. Já caído no chão a circunstância, o tornado, o tsunamis, o terremoto, a guerra, as pestes, tem que ouvir da nossa boca. Combati o bom combate, porque o Senhor dos Exércitos está na minha vida. Entendeu, amigo? Esta é a palavra dessa noite para a sua vida. Assim como o rei Davi transfere para nós a confiança, uma fé determinada. Só que ele se preparou, ele se preparava, ele tinha um altar de adoração direto e reto na vida dele. Davi era um homem de oração, ele era adorador. Tanto é que no livro de João está escrito: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores para que ele se revele da maneira que ele é. Ele quer fazer. Como intercessor, Davi era intercessor também. Uma época Deus disse assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse no muro tapando a brecha, para que eu não, a favor desta nação, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22, verso 29, 30 ali, por ali. Então são duas tarefas em que Satanás procura desestimular e muito interferir, é o adorador e os intercessores. Seja encorajado através dessa história, desse episódio da vida de Davi. Não olhe a circunstância,
olha tão somente para o Senhor dos Exércitos, porque Ele foi e sempre será o mesmo. E Ele quer provar isso para a sua vida. Ele quer provar isso para você. Eu creio que isso que nós acabamos de ouvir é o suficiente para você mudar o seu conceito. Porque, infelizmente, alguns vêm para o Evangelho com medo do diabo, com medo do inferno, com medo de outros tipos de circunstância. Não vem para o Evangelho pelo que o amor que o Senhor derramou por nós lá na cruz, deixando Jesus passar todo aquele martírio, aquela situação constrangedora, porque quem ia para a cruz na época era crime hediondo, era só crime hediondo, tanto é que quem era crucificado era fora da cidade, porque era crime hediondo, assassino, estrupador, só nesse naipe. E o Senhor Deus, Ele teve coragem de fazer isso. Foi para que justamente você tivesse um referencial. Porque Jesus obedeceu o Pai até a morte de cruz. Filipenses 2,7. Foi obediente, foi como um cordeiro e foi obediente até a morte de cruz. Gente, eu não posso perder uma oportunidade dessa de me agarrar na orla das vestes do Senhor, abraçar, amar, conversar com Ele, ter assim uma vida afetiva, uma vida assim como Davi tinha. Era direto, ele falava com o Pai direto, era filho, compunha, tocava, intercedia. Como que Deus ia abandonar um rapaz desse? Você não tira a lição para a sua vida? Na medida que você encosta no Senhor, tem mais afinidade, amizade, você se aproxima do Senhor, você acha que a adversidade da vida, ela vai te vencer? Como eu falei alguns minutos atrás, ele pode até deixar o vento passar para melhorar a sua conduta, para ajustar o seu caráter, para arrumar o seu temperamento, para você ficar mais maduro, para as coisas que acontecer de repente, estas não venham desestabilizar a sua fé. Como algumas mensagens atrás eu disse, tem pessoas que é pega de surpresa. E quando é pega de surpresa, se desestabelece todinho. Da boca sai murmuração, muito medo, descontentamento. Alguns, infelizmente, chegam até a blasfemar. Mas Davi nos ensina que quando ele chegou lá, ele foi levar alimento, foi ver como é que era a guerra, né? E de repente se depara com aquilo. Mas ele estava preparado, colega. Ele sabia o Deus que ele estava servindo. Traz para a sua vida, para o seu dia a dia. Eu sirvo um Deus autossuficiente, acima de qualquer adversidade, qualquer espécie de demônio, de luta, de provações. Ele está acima. Ele está acima.
Se passar pelas águas, não te afogarão. Se passar pelo fogo, não te queimarão. É esse o Deus. E se deparar com Golias, ele não vai te massacrar. É o Senhor que vai te dar recursos para que você o derrote. Para que a glória, não esquece, a glória tem que subir para cima. A glória é do Senhor. Amém? Nunca esqueça, a glória é do Senhor. E também não esqueça, você era insignificante, fraco, coisa louca, desprezíveis. E hoje você está num patamar louvável. Você está num nível de vida que você mesmo dá uma olhadinha para trás e fala, não. Olha onde Deus me colocou. Olha quem eu sou hoje. Para você realmente não esquecer e partir para frente, porque muitas pessoas que te conheceram antes estão de olho em você. Principalmente aqueles que já nasceram no Evangelho. E que por uma razão ou outra, não sei, se é a falta de testemunho da sua liderança, ou da sua paternidade, dos seus pais biológicos, ou alguém que você até confiava e há defeitos que você não conseguiu administrar, aí decepcionou. Está na igreja, mas aquela fraqueza, sem estímulo, sem força nenhuma e sem vontade também, porque você tirou os olhos do Senhor dos Exércitos. Não é para outro que você tem que olhar. Esses outros, você tem que ajudar em espírito, orando, jejuando, por essas pessoas. Não outra coisa você deve fazer. Amém? Eu quero abençoar a sua vida. Eu vou orar por você, para que o Senhor, Ele encontre espaço na sua vida. Porque nesse momento, eu creio, tem muitas pessoas me ouvindo com sérias dificuldades no temperamento, na cultura familiar, nos seus costumes, e que está no Evangelho, ou alguns ainda não provaram do Evangelho, é amigo do Evangelho. Mas o Senhor não quer só que você seja amigo, Ele quer que você se torne filho, filha. Ele quer fazer parte da sua vida. Eu vou orar por você, para que Deus te dê forças, e que qualquer tipo de escama que esteja atrapalhando os seus olhos de enxergar a realidade, do seu ouvido liberar as palavras do céu e o seu coração para recepcioná-las. Eu vou orar para que o Senhor abra esse espaço, mente, ouvido e coração, para que a palavra chegue lá nas juntas e medula. Só assim que o Espírito Santo vai ter como te mudar. Porque se você não abrir, Ele deu livre-arbítrio. Por que que Ele deu livre-arbítrio? Porque Deus não quer nada na marra, filhos. Deus não quer que eu sirva a Ele na marra, nem com controle remoto. Não, é espontâneo. Assim como eu e você não forçamos Ele a nos amar, Ele já está dando o antídoto para nós. É voluntário, é espontâneo. Ama Ele espontaneamente. Amém? Eu vou orar. Santo Deus e bendito Pai, na Tua presença nós estamos em segurança.
porque para chegar a ti, Senhor, é em nome de Jesus e com o auxílio do Espírito Santo. Jesus, uma certa feita, viu um grupo de pessoas que estavam ao seu redor e ele sentiu a necessidade de se identificar com aquele grupo de pessoas. Um adorando o sol, outro adorando a vaca, outro fazendo do mosquito um deus, um falcão, e outro dizendo que o bode era o deus dele, o rato. Mas ele disse assim, afirmativamente, eu sou, e esse é o meu nome. A minha glória, pois a outros não darei. O Senhor, Ele tem os seus meios de lidar com o ser humano. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que isso? Amigo, o Senhor estava se identificando, tipos e tipos de pessoas que estavam precisando dele, mas não sabia quem era ele. Eu oro por você, para que você chegue a Deus, mas é por intermédio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer gerar vida em sua vida. Eu oro a favor do seu coração, da sua mente, que você possa compreender o valor da cruz e trazer para a sua vida o evangelho genuíno. Eu oro a teu favor. Recebe, em nome de Jesus. Assim como eu tenho acesso ao céu, você pode ter. Qualquer um pode ter. E ele vai inclinar e vai te ouvir. Senhor Deus, ajuda, Pai, esses que estão à escuta, para que eles possam crescer, te conhecer e viver uma vida diferenciada, confiando em Ti. Essa é a minha palavra de oração. E eu creio que muitos vão recepcionar a Tua palavra, que João 1,12 disse, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. De criatura, você pode se tornar um filho de Deus, aceitando Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Recebe, Ele perdoa os seus pecados, Ele escreve o seu nome no livro da vida e você passa a ter uma vida diferenciada. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Recebe, filho. Recebe, amigo. Em nome de Jesus. Queridos ouvintes, amigos, irmãos, filhos da IAC, vocês já conhecem a minha história, né? E eu quero fazer uma correção aqui na minha fala. Quando Davi foi lá no ribeiro e pegou aquelas 5 pedras, eu falei, pegou 5 vogais, mas eu errei. Não é as 5 vogais, é as 5 letras. Então, perdoa eu aí, viu? O tiro saiu pela culatra. Viu? Muitos já sabem, né? Eu tenho pouca escolaridade, mas o coração está no Senhor, tá? Me perdoa aí,
Não é 5 vogais. O nome de Jesus é 5 letras. Beleza? Perdoa aí. Em nome de Jesus.